Boa noite a todos, dando sequência às nossas aulas semanais da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, esse ano num formato diferente, fazendo por módulos. Primeiro módulo, a gente está falando sobre sepse, e quem vai falar hoje para a gente é a nossa residente do terceiro ano, quase finalista aí, né? Passando já para intensivista daqui 20 dias, não, né? Daqui 28 dias, mais ou menos, a doutora Thais Pacelli. Obrigado, Thais, pela sua dedicação nesse tempo da residência e agora participando das nossas aulas, né? Peço aos nossos residentes que deixem os vídeos abertos, áudios fechados. No final a gente para a gravação e faz a resenha de sempre. Bom, então vamos lá, né? Meu nome é Thaís, eu sou R3 Terapia Intensiva do Hospital Metropolitano. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as alterações do aparelho respiratório na sepse, em continuidade às aulas do Dr. Matheus, da Débora e da Letícia também. Ixi, peraí, chefe, que não tá passando. Ah, agora deu. Como eles já tinham falado, né, em alguns momentos aqui das últimas aulas, a gente precisa deixar bem estabelecido quais são as respostas do organismo na infecção. Então, a gente sabe que durante a sepse, a gente tem uma produção excessiva dos mediadores inflamatórios, e quando a gente tem essa produção excessiva, elas são geradas por moléculas que são desencadeantes. Quais são elas? As endotoxinas, as exotoxinas e os ácidos teicoicos. Essas moléculas vão atuar no nosso corpo, vão produzir os mediadores primários e os mediadores secundários. Os primários são o TNFs, as interleucinas, e os secundários, as citocinas. Os mediadores primários vão liberar as células fagocitárias e essas células vão gerar a resposta imune não específica. Já os mediadores secundários, que são as citocinas, elas vão gerar imunoglobulinas e as células imunocompetentes do nosso corpo e vão desencadear a resposta imune específica. Com essa desencadeação dessas respostas imunes específicas e não específicas, a gente vai ter a manifestação clínica da sepse. Como a gente vê, né, durante todos os anos da nossa residência, eles são basicamente as janelas do nosso corpo. Então, vão ser sintomas e sinais que são decorrentes desse insulto, geralmente vão ser do foco da infecção, independente de onde ele é iniciado, né, se é cutâneo, pulmonar, corrente sanguínea, e aí vai gerar alteração do estado de consciência, a taquipneia, que é a hipoxemia e hipocapnia, que geralmente são as manifestações pulmonares, que é o foco da nossa aula de hoje, febre, leucocitose, acidose metabólica, intolerância periférica à glicose, oligúria, elevação da ureia e da creatinina plasmática e o hipermetabolismo com a desnutrição. Todos esses fatores, essas manifestações clínicas, a gente consegue também ter essa alteração através do SOFA, que é o nosso score que a gente utiliza como prognóstico, né? E o nosso score diagnóstico também para a gente poder identificar essa sepse no paciente. Então, as manifestações pulmonares da sepse, elas são desencadeadas com a lesão do endotélio vascular. Toda vez que eu tenho essa lesão, através das citocinas inflamatórias que a gente viu antes, vai gerar essa lesão no endotélio, que gera um edema intersticial nesse pulmão, e aí vai atrapalhar a troca de oxigenação do nosso pulmão para o nosso corpo. Então, vai gerar um desequilíbrio entre a ventilação e a perfusão, causando uma hipoxemia. Numa primeira fase mais aguda, essa hipoxemia pode ser convertida, né, revertida através das medidas terapêuticas, mas vai chegar numa situação que essa hipoxemia vai se tornar refratária. Quando chega nessa fase, a gente vai ter uma redução da complacência pulmonar, redução da saturação venosa mista, e isso vai diminuir a diferença arteriovenosa do nosso corpo. Quando chega nessa diminuição, a gente vai ter uma piora da lesão endovascular, do endotélio vascular pulmonar, e isso vai gerar um ciclo vicioso que vai piorar cada vez mais essa lesão pulmonar da nossa sepse. Com isso, a gente vai ter a fase inicial da nossa lesão pulmonar, que é a fase edematosa. Nessa fase, a gente vai ter infiltrado pulmonar, mas em menor quantidade do que a fase final. Uma hipoxemia que nessa fase é discreta, então a gente ainda consegue reverter, igual eu falei anteriormente.
e uma relação PaO2-FiO2, que geralmente é o nosso guia nessa lesão pulmonar, entre 200 e 300. Aqui vai ser instaurada a lesão pulmonar aguda. Já numa fase final, a gente vai ter um maior infiltrado pulmonar, principalmente nas áreas que são mais dependentes dos pulmões, né? Nos rins, no coração vai ser mais afetado, mas a gente vai ter um maior infiltrado pulmonar bilateral nas nossas radiografias. Uma hipoxemia que aqui já vai ser gerada, já vai ser causada e vai ser instaurada de uma forma refratária, e a relação PaO2 e FiO2 vai ser menor que 300. Aqui a gente já tem a instauração da síndrome da angústia respiratória aguda, que é a SARA, que a gente tanto conhece, né? Então, eu trouxe um pouco do que é a SARA e dos tratamentos para a gente poder complementar essa aula. A SARA, ela é uma lesão pulmonar aguda difusa, inflamatória, que vai causar uma maior permeabilidade vascular, e isso vai fazer com que reduza o tecido pulmonar aerado, vai gerar uma hipoxemia, essa opacidade radiográfica, e isso vai ser associado a uma maior mistura venosa ali e um maior espaço morto no nosso pulmão. Isso vai reduzir a complacência pulmonar e gerar um espectro mais grave. O espectro mais grave dessa fase da SARA vai ser a lesão pulmonar aguda. E nessa fase, nessa lesão pulmonar, a gente vai ter um dano alveolar difuso e um edema pulmonar que ele não é cardiogênico. Isso a gente tem que deixar bem estabelecido. Porque tem muito paciente que a gente às vezes acredita que seja uma SARA, mas ela pode ser nada mais do que uma congestão para uma insuficiência cardíaca, então a gente tem que separar bem esses dois pontos. Os critérios diagnósticos. O início é agudo, ou seja, até 7 dias, né, depois do início dessa infecção, que pode ser pulmonar, cutâneo. A SARA não vai ser necessariamente uma SARA pulmonar sempre, né? Ela pode ser uma forma extrapulmonar causada por outro foco infeccioso que vai gerar essa angústia respiratória. Por um grau de hipoxemia, uma relação PaO2-FiO2 menor que 300, ou então uma PIP que a gente tenha que aumentar acima de 5 centímetros de água. O infiltrado pulmonar bilateral, que vai ser identificado em algum exame de imagem, raio-x, tomografia, e como eu falei antes, ela não vai ser totalmente explicada por insuficiência cardíaca ou por sobrecarga de fluido. A gente tem a classificação da SARA atualmente entre leve, moderada e grave, sendo a leve de 200 a 300, a relação PaO2-FiO2. Isso demonstra para a gente uma mortalidade na UTI de 30% dos pacientes. A SARA moderada, sendo essa de 100 a 200, tendo uma mortalidade de 35% na UTI. E a SARA grave, que são os pacientes com a relação menor do que 100 e uma mortalidade na UTI de 43%. Nós temos algumas estratégias ventilatórias e não ventilatórias para a gente fazer um manejo adequado dessa síndrome da angústia respiratória aguda. O primeiro manejo ventilatório vai ser a ventilação com baixo volume corrente, ou seja, um volume de 6 ml quilo, baseado no peso corporal ideal. Isso é importante a gente lembrar, que a gente tem que calcular esse peso ideal para a gente fazer essa ventilação com baixo volume corrente. Nessa parte, a pressão de platô ela vai ser menor do que 30, assim mostrando para a gente uma ventilação protetora. E a hipercapnia permissiva ela vai ser tolerada aqui, contanto que o pH esteja acima de 7,2. A segunda estratégia seria o aumento da PIP. Aqui nesse aumento, por que que a gente tende a querer ter um aumento de PIP na SARA? Porque o aumento da PIP vai prevenir o desrecrutamento alveolar, vai minimizar a atelectasia desse pulmão e ele também vai aumentar a capacidade residual funcional, além de deslocar fluido desse pulmão desse paciente, o que vai melhorar a troca gasosa do nosso paciente nessa angústia respiratória. Porém, o que a gente tem que lembrar é que o aumento da PIP ele vai potencializar a hiperinsuflação pulmonar e isso vai fazer com que tenha uma redução do retorno venoso também. Então, não é só subir PIP, igual tem muitos lugares, né? Muitas pessoas falam para a gente. Porque a gente subir nessa PIP, além da gente poder fazer um barotrauma, uma hiperinsuflação, piorar essa ventilação do nosso paciente,
a gente vai ter uma redução do retorno venoso também, que pode gerar uma maior instabilidade para o paciente, uma piora na troca gasosa, inclusive, né? Então, a gente tem que ficar muito de olho nessa PIP desse paciente. Para a gente poder chegar na PIP ideal do paciente, a gente pode utilizar as tabelas de PIP pela FiO2 e a titulação baseada na pressão de platô. Aqui a gente vai ter um aumento gradual até a complacência máxima, e as manobras de recrutamento a gente vai seguir da titulação decrescente e vai basear no ponto de inflexão da curva pressão-volume. Então, a gente chega numa PIP que a gente utilizou como PIP ótima e a gente vai reduzindo de pouquinho em pouquinho até a gente conseguir chegar numa PIP que a gente considere ótima para o paciente, mas que não seja potencial para hiperinsuflação pulmonar nesse tipo de caso. A terceira estratégia seria a ventilação em posição de prona. A gente vai melhorar o recrutamento de tecido pulmonar dorsal, já que o paciente fica em contato direto ali com o leito, né? Então, a gente consegue aumentar essa área de recrutamento desse paciente, vai reduzir a telectasia, consequentemente, e vai aumentar a complacência pulmonar. O que a gente precisa pensar aqui na posição de prona é que não é uma coisa fácil, né? Com o Covid, a gente conseguiu passar isso muito na pele, né? Não é fácil a gente colocar o paciente em prona, não é fácil a gente avaliar o melhor momento dessa prona, porque muitas vezes o paciente está muito grave, está muito instável. Então, a gente tem que levar isso em consideração para não ser um malefício, e sim um benefício para o nosso paciente. Nós temos as manobras também, como quarta estratégia ventilatória de recrutamento, seria a insuflação sustentada, o suspiro estendido, né, que o que o pessoal costuma falar dentro do CTI. Só que essas manobras de recrutamento, a gente tem que ter muito cuidado com o barotrauma, que também é uma possibilidade, visto que o pulmão já é um pulmão que é inflamado, que já está numa angústia respiratória, como o próprio nome diz. Então, a gente fazer essas manobras de recrutamento tem que ser muito pesado, muito bem pensado, para a gente não gerar um malefício para esse paciente e piorar a situação dele daquele ponto adiante. Por último, os últimos estudos mostram para a gente a oxigenação por membrana extracorpórea, que é a ECMO, e a ECMO a gente também, né, tem essa opção, mas a gente tem que tomar cuidado, porque é uma medida invasiva, a gente precisa de um acesso vascular, a gente tem o risco do sangramento grave desse paciente, é uma terapia especializada e, além do que, tem poucos centros, né? A gente tem essa terapia mais em centros de insuficiência respiratória, vamos supor, o nosso hospital mesmo não tem, mas a gente sabe que é uma medida que tem que ser muito bem pesada, assim como as outras, né? Todas as medidas que são ventilatórias, elas têm que ser pesadas e pensadas como um componente que não vai piorar a situação desse paciente nessa fase da doença, já que ela já é muito grave. As estratégias não ventilatórias. A gente tem a fluidoterapia conservadora. Por que conservadora? Porque a gente sabe que mesmo na sepsis hoje em dia, a gente não tem mais aquele protocolo de fazer volume sem a gente conseguir ver o quanto de volume esse paciente vai tolerar. A gente pode utilizar o ultrassom POCUS, o delta PP, ou então métodos quando a gente não tem essas medidas mais invasivas um pouco, não que o ultrassom seja, né? Mas as medidas que não tem um ultrassom, a gente pode pôr elevação de membros inferiores. Então, a gente vai tentar avaliar muito bem essa fluidoterapia desse paciente para poder tentar melhorar um pouco. Lembrando que o pulmão já está com infiltrado difuso, já está inflamado, então a gente tem que saber muito bem qual é a fase que eu vou dar uma fluidoterapia para esse paciente e a fase que eu já não dá mais para eu fazer essa fluidoterapia. O paciente não vai ser mais fluido tolerante. Os bloqueadores neuromusculares, apesar de serem muito utilizados, o que a gente sabe sobre ele? Principalmente o cisatracur, que é um dos bloqueadores que são mais estudados, né? Ele vai melhorar a sincronia do paciente ventilador, ele elimina o esforço respiratório e ele melhora também a tosse, né? Que atrapalha essa ventilação. Porém, é uma paralisia. Essa paralisia, para a gente poder realizar, o paciente tem que estar em nível profundo de sedação, o que, como a gente sabe que muitos dos nossos estudos, períodos muito prolongados de sedação não são
ideais para o paciente, porque ele fica numa entrega que depois é difícil da gente reduzir essa sedação, é difícil dele voltar a ter o drive respiratório dele. Então, quanto menos tempo de profunda sedação, melhor. E a evidência atualmente, para o Cisatracur, principalmente, ela é fraca pelas revisões que a gente tem sistemáticas do uso desse Cisatracur por mais de 48 horas de infusão, né? Então, na SARA moderada a grave. Então, a gente tem que levar isso em consideração. A terceira opção de estratégia não ventilatória são os corticoides. Eles vão ser utilizados para suprimir a fase inflamatória. Geralmente é a metilprednisolona que a gente usa, 1 miligrama quilo dia, mas também não é de todo benefício, ele tem seus malefícios, que seria o aumento do risco de infecção hospitalar, a neuromiopatia e o delírio. Então, todas as medidas ventilatórias e não ventilatórias vão ser muito bem pesadas antes de serem instauradas, sempre lembrando no risco-benefício desse paciente e no que o meu paciente está necessitando naquele momento, né? Então, a gente não pode ultrapassar essa barreira e querer fazer tudo sem pensar no que o paciente precisa naquele momento para melhorar essa síndrome da angústia respiratória aguda. Então, como resumo, a gente vai atentar às manifestações clínicas da sepse para a gente poder ter um período de tratamento mais curto, como a gente viu nas últimas aulas. A gente vai atentar a fase inicial, que é a edematose, tentar reverter essa fase inicial de uma maneira mais precoce, que seria os poucos infiltrados pulmonares, hipoxemia mais discreta. A relação ainda está entre 200 e 300, para a gente não deixar com que essa período passe a ser a fase final, já que a gente viu que é um pouco mais difícil o manejo, já que tem um maior infiltrado pulmonar, principalmente nas áreas dependentes do pulmão, a hipoxemia que já é refratária, a relação PaO2-FiO2 vai ser menor do que 200, então a gente tem que atentar para essa SARA, para os tratamentos de maneira eficaz e rápida, sem colocar em risco a vida do paciente, e essa fase é muito difícil a gente pesar esses tratamentos mesmo, então a gente tem que saber muito bem sobre eles para a gente poder ver qual vai ser melhor para a gente instaurar para esse paciente. Essas foram minhas referências, é uma aula mais curta mesmo, todas as aulas estão sendo mais curtinhas, né, porque são fragmentadas. Muito obrigada. Agradecer publicamente, deixar gravado o nosso agradecimento, como você mesma já citou, as aulas nesse módulo, né? A partir de agora a gente vai focar mais em módulos mais curtos, com mais objetivos e uma discussão maior. Falou muito bem, obrigado mais uma vez. Vou parar a gravação aí para a gente abrir para a sabatina. Obrigado, viu, Thaís? Nada.